Então, dando continuação do que nós estávamos falando, que o áudio terminou, tem um limite no Spotify, né, de gravar o áudio. E também vamos terminar, porque já alongamos bastante. Mas eu estava dizendo que a Santa Faustina, ela cuidava da cozinha, cozinhava, fazia pães. E depois o outro ofício que Santa Faustina teve foi da portaria. Ela ficava lá da portaria, ficava o dia inteiro lá na portaria, recebendo as pessoas. E então, eram trabalhos muito simplórios. E percebamos essa porteira, né, que ficava ali recebendo os hóspedes. Mal sabiam as pessoas que passavam por aquela freira que ela estava quase que todos os dias com o próprio Jesus Cristo. Tinha visões dos anjos, visões da Virgem Maria, entendem? Então, seja, mesmo nas coisas mais corriqueiras da sua vida, aí eu passo meu dia todo na cozinha, eu passo meu dia todo lá cuidando dos filhos em casa, e que dificuldade eu tenho de submeter as minhas crianças. Aí está a sua santificação. É fazer tudo isto da maneira mais perfeita possível. Agora é óbvio, para fazer essas coisas com a máxima perfeição, é preciso que você esteja na companhia de Jesus. E para que você esteja na companhia de Jesus, será preciso que você comungue com fé a Eucaristia, que você peça a Ele que Ele fique com você mesmo, como aquela oração bonita de ação de graças que Padre Pio fez, você encontra até hoje na internet, fica comigo, Senhor, né? Era o pedido de Padre Pio. E você deve pedir a Jesus que Ele fique, que Ele não te abandone. Depois, sempre estar confessando, estar em estado de graça, não permitir cair em pecados graves, pecados mortais. Ah, Padre, como que eu sei o que é pecado mortal? Pega o exame de consciência, faz. Na internet tem vários exames de consciência. Você faz o exame de consciência, examina quais são os pecados. Não recomendo que você confesse de cabeça, aquilo que minha consciência acusa. Não, porque às vezes a nossa consciência é mal formada. Tem que ser bem formada a nossa consciência. O pecado não é uma coisa evidente. Nós estamos achando que pecado é só aquilo. Não roubei, eu não matei. Não. Pecado é uma revelação de Deus. É Cristo que nos revela o que é pecado e o que não é pecado. Então, se o pecado é uma revelação, ele não é uma coisa óbvia. Então, é preciso que a nossa inteligência seja iluminada pela fé para que vejamos quais atitudes que nós temos que são atitudes desordenadas e fruto de uma desordem do amor do nosso coração, o amor e a eleição do nosso intelecto. Então, ou seja, coisas que nós estamos fazendo por ignorância, mas não agradam a Deus, que não levarão a nossa alma à paz e à tranquilidade, né? Então, por isso, é preciso que a gente faça o exame de consciência. Não tratemos o pecado como se fosse uma coisa óbvia. É óbvio que eu não cometo pecado mortal. Não, faz o exame de consciência, você vai ver. Aí vai aparecer lá, né? A sua consciência vai acusar. Na hora que você for no exame, a consciência acusa, né? Que a verdade ilumina. Aí você diz, é verdade, eu cometo isso. E tem que ser feito diante de Deus, né? Assim, diante de Deus você vai fazer aquilo ali. É Deus que está te vendo. É a oportunidade de você ali examinar diante das luzes de Deus, como já antecipando o juízo particular da sua alma e Deus, né? E aí diz o catecismo: a caridade é a alma da santidade, ao qual todos são chamados. Ela dirige todos os meios de santificação, dá-lhes forma e os conduz ao fim. Então é o estado de caridade, né? O estado de caridade é esse estado de perfeito amor que Jesus Cristo tem por nós e nós temos por Jesus. Então o primeiro ato da caridade é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Por isso que os 3 primeiros mandamentos estão em relação a Deus, porque fazem parte da nossa satisfação de amá-lo. São João mesmo diz, Deus é amor. Então, se a gente quer amar, é impossível fazê-lo sem antes amar a Deus e Deus nos amar. Deus nos conceder a graça de amar, porque depois do pecado nós desaprendemos o que é o amor. E os demais mandamentos estão em relação ao próximo, que é a máxima de Jesus no Evangelho, de que toda a lei está resumida em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo
como a si mesmo, né? E aí Santa Teresinha, o Catecismo cita uma frase da Santa Teresinha: compreendi que a igreja tinha um corpo, composto de diferentes membros. Não lhe faltava o membro mais nobre e mais necessário, o coração. Compreendi que a igreja tinha um coração, e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem, que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho. Os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerrava todas as vocações, que o amor era tudo, que ele abraçava todos os tempos e todos os lugares, em uma palavra, que ele é eterno. Lindo essa citação de Santa Teresinha, não é verdade? Ela está dizendo o que levou os apóstolos a morrerem e anunciarem o evangelho: o amor. Não tinha outra coisa. O que movia o coração daqueles homens não era interesse de fazer a propaganda de uma empresa, não era interesse de que as pessoas pagassem o dízimo, não era interesse de que eles fossem reconhecidos e tivessem em uma rede social, né, milhares e milhões de compartilhamentos e curtidas, né? Os apóstolos, tudo isso não era nada, não eram os louvores humanos. Os apóstolos eram movidos apenas pelo amor a Deus. O que faziam para amar a Deus, porque sabiam que aquela era a vontade de Deus para os cristãos. E os mártires que morriam, derramavam seu sangue, diz Santa Teresinha, é porque desse coração que, diz Santa Teresinha, que ela descobriu que a igreja tinha um coração, diz ela, e que este coração arde de amor. Então esses mártires, esses apóstolos, os doutores, as virgens, acabaram por descobrir que se a igreja é o corpo de Cristo, neste corpo há um coração que está em ardente desejo de amar. E nós somos objeto de amor da igreja. Nós somos o objeto do amor de Deus. Então esses homens, descobrindo o coração da igreja, por esses afetos que o coração da igreja está cheio por nós, eles eram deixados a se moverem por esse afeto filial de uma mãe pelos filhos. Então, eram filhos que morriam pela causa de sua mãe, sua Santa Mãe, que é a igreja. E deste amor sobrenatural que a igreja em seu coração recebe do próprio Cristo, ela nos doa, ela nos oferece. Então, todos os santos eram levados por esse amor que a igreja tem pelo seu divino esposo, não é verdade? Então, todos nós temos de fazer como os santos, deixar que a igreja manifeste a nós esse amor que ela sempre teve pelas almas, porque ela consegue ver em cada alma um Cristo que ressurge. E a igreja ama-nos porque ela vê em cada uma de nossas almas o sofrimento e a paixão de nosso Senhor. Tal como a Virgem Maria quis cuidar do corpo morto de nosso Senhor na cruz, né? Ela foi ali como aquele consolo para nosso Senhor, né? A igreja está no lugar de Maria. E ela quer ser o consolo para nosso Senhor que sofre em tantas almas, né? Em suas feridas. Então a igreja ela quer derramar sobre as chagas de Cristo um unguento do seu amor, seu divino amor. Ela quer cuidar das feridas de nosso Senhor Jesus Cristo, que também são suas, né? A igreja assume as feridas de Jesus como suas, como próprias, como a Virgem Maria. Aquelas feridas em Jesus refletiam dentro do coração imaculado de Nossa Senhora. E aí, no final, o Catecismo diz: ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e vivem na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-os como modelos e intercessores. Os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da Igreja.
Com efeito, a santidade é a fonte secreta e a medida infalível de sua atividade apostólica e de seu elan missionário. Então, se nós queremos ser apostólicos e missionários, diz aqui o catecismo que não existe coisa mais eficaz do que a santidade. E talvez seja o problema que nós vivemos hoje, né? Nunca se falou tanto do Evangelho e nunca se teve tão poucas conversões, né? Porque talvez a evangelização em nossos tempos ela esteja só no nível da propaganda, a propaganda da fé, né? Porém, o que faz submeter as almas é a santidade. São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, disse, né, a crise dos tempos modernos é a crise de santos. Então vivemos uma crise de santidade. Então é preciso que as pessoas voltem a acreditar que Deus quer doar o que Ele tem de melhor, né, o seu amor. E o seu amor nos torna santos como Deus é santo. Nada nos identificará tanto a Deus do que amar. E isso é um dom. E esse dom é Deus que deve nos oferecer. E Ele está nos oferecendo na Divina Eucaristia. Então, meus irmãos, a Igreja ela canonizou todos esses homens e mulheres, reconhecendo como ícones, como modelos de homens frágeis como nós, porém que encontraram essa forma sobrenatural de amar, que é a caridade. E ela nos propõe esses modelos de santidade para a nossa vida cotidiana. Nós devemos sempre, então, acreditar na santidade da Igreja. Jesus disse que nós conheceríamos a árvore pelos seus frutos. E nós reconhecemos que a Igreja é a nova árvore do paraíso pelos frutos que ela já gerou para a humanidade. Durante a história da Igreja, em todos os momentos de crise, sempre a Igreja ofereceu à humanidade os santos. Então, a humanidade sempre reconheceu nela uma autoridade que ultrapassa uma autoridade humana. Então ela tem uma autoridade divina e sempre terá. É preciso que nós sejamos esses frutos que a Igreja está a ofertar ao mundo, frutos de santidade, onde o mundo verá Deus nos cristãos novamente. O mundo tem que ver a Cristo dentro da vida cristã, né? Então a Igreja ela tem esse grande testemunho que Deus oferece dela. O testemunho da Igreja não é um testemunho que a própria Igreja dá de si mesmo. É Deus que testemunha por ela. E como? Doando os santos. Os santos é a prova do Espírito Santo que habita dentro da Igreja, né? Se a Igreja tem um corpo, a Igreja ela também tem um espírito, né? Então o Espírito Santo é a alma da Igreja, diziam os padres, né? Os padres da Igreja diziam isso. O Espírito Santo é a alma da Igreja, né? Então o Espírito Santo demonstra nesse corpo, né, a ardente caridade, o ardente amor que ela tem por Deus e Deus por ela. Então é Deus que dá testemunho por ela, né? E Deus vem oferecendo no seio da Igreja milhares de santos, a fim de que o mundo creia que é o Pai que enviou o seu Filho e que o mundo creia que o Filho, ao ser enviado pelo Pai, enviou os apóstolos e os constituiu como os seus sucessores. Então, o Espírito Santo quer que nós tenhamos um olhar sobrenatural, um olhar de fé acerca da santidade da Igreja Católica, porque ela é santa não pelo fato de ter São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola, não. Ela é santa porque ela foi feita por Deus, porque ela é uma criação de Deus. E os santos são consequência do amor de Deus pela Igreja. Então, aí surge essa nova humanidade, né? Então, como a Virgem Maria gera a Jesus Cristo, a Igreja haverá de gerar Cristo nas almas. Então, que nós possamos crer na santidade da Igreja e permitir que a Igreja também nos torne santos, pelos seus conselhos e pela graça que ela tem a nos ofertar sempre. Amém.